galerinha, bom dia, né? Bom dia, turma. Espero que vocês estejam bem, tá? Que estejam se cuidando. Hoje estou passando para mais uma aula de história, mais uma aula nossa de história, né? Referente à sexta unidade. Lembrando principalmente aqueles alunos que tiraram nota baixa, que estão precisando de pontuação, né? Foquem aí nas atividades, tirem as dúvidas de vocês com os professores, porque após essa unidade a gente não tem mais o que fazer, tá certo? Então, gente, como eu disse a vocês, hoje a gente vai para mais uma aula de história. Vamos falar aí sobre a Alta Idade Média, tá? Então, terminou a videoaula, faz a leitura do livro, grifa lá os trechos importantes que eu falei aqui na aula e depois responde a atividade, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem clássica da Alta Idade Média, né? A Idade Média, gente, ela começou oficialmente em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. E isso deu origem a um novo modelo de produção, que foi o feudalismo. Então, gravem isso. A Alta Idade Média vai ser marcada pelo início de um novo modelo de produção, o feudalismo. E o que foi o feudalismo, né? Lembrando a vocês, inicialmente, que durante muito tempo a economia do mundo passou por um fortalecimento, né? Por um crescimento e fortalecimento de suas atividades. Na pré-história, havia um modelo de produção comunal, ou seja, tudo que se produzia era dividido para todo mundo, né? Inicialmente foi assim, quando a agricultura surge, se planta, né, se cultiva e tudo é dividido para todo mundo. Com o tempo, começou a se gerar o chamado excedente de produção. É aquilo que eu falei já a vocês várias vezes. O que é excedente de produção? Então, eu estou plantando arroz e meu vizinho feijão. Eu planto lá 5 sacos de arroz, mas eu só uso 2. Os outros 3 que sobra é o meu excedente de produção. A mesma coisa acontecia com o meu vizinho com o feijão. Aí o que é que a gente fazia? Trocava, né? Mais precisamente, no período de transição do Neolítico para o da Idade dos Metais, foi que iniciou esse excedente de produção. Foi justamente o excedente de produção, ou seja, o que sobrava após alimentar o povo, que fez surgir o comércio. Inicialmente realizado por trocas entre regiões próximas, né? Como eu falei, trocava o arroz pelo feijão, o arroz pela carne, o feijão pelo macarrão e assim ia, tá? Aos poucos o comércio começou a crescer. Então, civilizações como Roma, Grécia e Fenícia substituíram caravanas por rotas pelo mar Mediterrâneo. Então, o comércio começou a crescer tanto, essa folia de trocas, né, pelo excedente de produção, gerar esse comércio cresceu tanto que, em vez de fazer por caravanas por terra, né, andando de cavalo, de camelo no deserto, eles começaram a usar o mar Mediterrâneo. A gente já estudou isso. A partir do século III a.C., o comércio tinha se fortalecido, surgindo inclusive bancos. Esses bancos concediam empréstimos a serem pagos com juros, tá? O uso das moedas consolidou as relações também comerciais. Então, começou a surgir os bancos, começou a surgir as moedas. E, claro, com isso aumentou as disputas pelas rotas comerciais, né? Conflitos começaram a surgir, como as guerras púnicas, que aconteceu entre Cartago e Roma, que a gente estudou na unidade passada. Durante o governo do imperador Otávio Augusto, Roma havia atingido uma grande extensão de terras, né? E um comércio forte e lucrativo sob o comando desse imperador, Otávio Augusto. O percurso pelo mar Mediterrâneo, que era a principal rota comercial, era bastante rápido e isso fortalecia os romanos. Tudo isso demonstra bem que o comércio ele foi decisivo, gente, para o crescimento das várias civilizações. Então, as civilizações só cresceram com o crescimento do comércio, tá? E aqui a gente tem uma imagem, né? Muitos historiadores afirmam que a Idade Média teve uma retração da economia, pois tudo que girava internamente nos feudos, quase que sem contato algum com outras regiões, o que apontava para o enfraquecimento do comércio. Entretanto, esse crescimento comercial ele passou por uma fase de grave crise. Quando aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente, o principal motivo
Foi para que o comércio entrasse num período de estagnação. Então, vocês viram aí que o comércio cresceu, se desenvolveu, foram desenvolvidas rotas pelo mar Mediterrâneo, né? Estava gerando dinheiro, já tinha moeda, já tinha banco, mas teve um período que o comércio ficou estagnado, né? Ficou parado, parou de crescer, que foi no período do fim, né, do Império Romano. A economia na Europa mudou sua estrutura. O que antes era centralizado passou-se a ser uma fase de esfacelamento e descentralização. O modo de produção feudal, ou seja, o feudalismo, vai surgir durante um período em que o mundo vivia incertezas diante da queda de Roma. Então, como eu disse, na Alta Idade Média vai ser o período que vamos marcar o modo de produção feudal. O modo de produção feudal, gente, ele não é centralizado, ele é descentralizado. Vai existir vários reinos, cada reino vai ter sua estrutura, sua produção agrícola, sua organização, tá? Então, isso vai surgir justamente após o fim do Império Romano, a queda de Roma. As bases econômicas feudais passaram a ser unidades de terras compostas de lotes, que eram chamados de feudos. Cada feudo tinha sua vida autônoma, como eu falei. Não existia comércio em boa parte da Europa, apenas trocas de alguns produtos entre os feudos. E muitos historiadores defendem a teoria de que a estagnação do comércio só se deu nesse momento. O mar Mediterrâneo continuou tendo rotas comerciais para outros povos, como os bizantinos, os chineses e os de religiões islâmicas. Essa fase que o comércio quase desapareceu e as unidades políticas viraram feudos, chamamos de feudalismo. Aqui a imagem do feudo, tá vendo? Um reino, e cada reino tinha a sua estrutura. Os castelos, que é uma forte característica da Idade Média, eram a sede dos cavaleiros e nobres, no lugar de encontros sociais, intercâmbios econômicos. A origem do feudalismo e a forma como se organizou economicamente vem de heranças da Roma Antiga e dos povos germânicos, que a gente já estudou. O colonato era um sistema que estava diretamente ligado ao Império Romano do Ocidente. Desde o século III d.C., Roma vivia uma séria crise causada por diversos motivos, como o crescimento do cristianismo, as invasões bárbaras e a falta de controle político sobre o Império. Toda essa situação, gente, atingiu a economia, que tinha como base a agricultura e principalmente o comércio. Os grandes proprietários tinham dificuldade de produção. Também havia uma crise escravista, já que alguns escravos tiveram de se tornar colonos das terras de senhores, que não podiam mais sustentá-los. E por terem de ceder uma parte da produção agrícola a esses senhores, enriquecendo-os, passaram a se negar o trabalho forçado no campo. Além disso, o desemprego estava alto, tanto nos centros urbanos de Roma quanto nos campos. Sendo assim, os camponeses e parte das pessoas que viviam nos centros urbanos passaram a migrar aí para as terras dos grandes proprietários, trabalhando em troca de proteção e de uma pequena parte do que se produzia. Para o sustento de sua família, em contrapartida, esses trabalhadores não poderiam abandonar as terras, estavam presos a elas. Dessa forma, o sistema de colonato lançou as bases das relações feudais. Comitatus. Durante o processo de invasão dos povos bárbaros, a crise interna de Roma piorou. Muitos desses povos passaram a compor cargos políticos e militares, em especial os povos germânicos, no Império Romano. Fazendo parte do Império, de certa forma, as características desses povos acabavam influenciando os romanos. Os germanos não conheciam um Estado organizado e não tinham uma economia voltada para um comércio ativo. Eles se organizavam num sistema tribal e de clãs, no qual os laços familiares determinavam o formato das tribos, e seu líder deveria ser o guerreiro mais valente e sábio. Sendo assim, o comitatus seria uma aliança baseada na fidelidade e lealdade entre os chefes militares, que comandavam politicamente os germânicos, e os seus guerreiros. Esse juramento militar deu origem às relações que regram o sistema feudal, que é a suzerania e a vassalagem. Benefício. Outra relação socioeconômica herdada dos povos germânicos que influenciou as bases do sistema feudal foi o chamado benefícios.
que consistia em trabalhadores camponeses usarem as terras cultiváveis para seu sustento, e em troca tinham de pagar, na forma de produção agrícola, tributos e impostos. Em geral, a maior parte do que se produzia era destinado aos donos da terra. Veja que cara de pau. Você dava o terreno para a pessoa ir lá plantar, ela plantava para se sustentar, para alimentar sua família, mas metade do que ela plantava, né? Na verdade, mais da metade, 90% do que ela plantava ia para o dono da terra, ela só ficava com 10%. E o feudo, né? Com a queda do Império Romano do Ocidente, o bem mais valioso passou a ser a terra, né? O comércio praticamente não existia mais, então a economia enfraqueceu. E houve um processo de ruralização e repartição das terras. Cada proprietário dessa forma tinha um seu feudo, que era a base do sistema feudal. Essas unidades de terras eram geralmente cedidas a militares e guerreiros para que estes pudessem levar segurança ao feudo, em troca de boa parte da produção agrícola. Nessa relação, quem doava as terras em troca de favores era considerado sucerano, e quem recebia as terras, tendo de garantir fidelidade e proteção, era o vassalo. O proprietário do feudo era chamado de senhor feudal. Como vimos, as bases dessas relações de sucerania e vassalagem eram germânicas. Para confirmar esse vínculo, era estabelecido o juramento de fidelidade entre o vassalo e o sucerano, seguido de uma cerimônia em homenagem a essa aliança. As relações sociais e políticas de um feudo eram delimitadas por sua extensão. Em outras palavras, o senhor feudal respondia política e economicamente, que era o maior senhor feudal, mas que também só estabelecia domínio sobre o seu feudo. Isso ocorre da queda do Império Romano, quando a Europa ficou descentralizada e sem um controle político na figura do imperador. Diante disso, e sem um conjunto de leis e regras que pudesse estabelecer limites para as ações políticas, econômicas e sociais, criou-se o direito consuetudinário, o que significa dizer que suas bases deveriam ser os costumes e as tradições de seus povos. Os reis, eles não possuíam mais direitos absolutos, mas era considerado o senhor feudal mais importante, podendo inclusive doar terras à nobreza para que realizasse a proteção militar do reino. Os feudos eram divididos em 3 partes. O manso senhorial, que é esse aqui de cima, tá vendo? Manso senhorial. Eram terras do senhor feudal, constituíam 1/3 do feudo e os camponeses teriam de trabalhar nelas durante alguns dias da semana. Tudo que se produzisse seria entregue aos senhores feudais. O manso servil, esse azulzinho aqui do canto direito, ó. O manso servil, embora fosse do senhor feudal, esse manso era cedido para que os camponeses, servos, produzissem bens de consumo para sua sobrevivência. Ainda que não possuísse terras muito férteis, o senhor feudal cobrava parte do que se produzia em troca do uso desses lotes. E por último, o manso comunal, que é esse verdinho aqui do lado esquerdo. Eram as terras comuns a todos os moradores dos feudos. Eram áreas geralmente bosques, né? E pequenas florestas, onde se caçava, pescava e se retirava madeira e mel. Aos poucos também passaram a servir à criação de animais, como bois, porcos e galinhas. Então, pessoal, e aí foi nossa aula de hoje. Tá aí a atividade para vocês responderem, da página 303 até a página 305. Eu peço que vocês façam a leitura lá no livro de novo, sobre o feudalismo e sobre o feudo. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tá bom, galerinha? Beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau, turma.